Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. E aí, turma querida, voltando aqui com mais uma super entrevista aqui no Varejo Cast. Eu tô aqui, Fred Alecrim, Caio Camargo, meu amigo. É isso aí, Fred. Estamos aqui, mais um episódio aqui. Eu já tinha conhecido a Tata, né, que tá aqui do lado do Caio, na minha entrada ontem, né? Na nossa entrada, a gente tava junto. Nossa entrada. E eu achei muito interessante, falei, a gente precisa falar com essa empresa, porque tem tudo a ver com coisas que a gente acredita e tem principalmente um mercado que, elas vão falar para vocês, é um dos maiores do mundo. Nós estamos falando do mercado de games. Então, sejam muito bem-vindas, Tata e Priscila, da Black XP. Muito bacana ter vocês aqui. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Bom, começar do começo, né? Do começo. Quando a gente fala de Black XP, nós estamos falando do que no mercado? Qual a solução, a dor que vocês vêm resolvendo no mercado? Como surgiu essa ideia? Então, o Black XP, né, inclusive vou começar falando pelo nome, é sobre pontos de experiência que você vai construindo na sua vida. Então, a gente está construindo um programa de formação de games para pessoas dissidentes, para todo mundo que está hoje fora do mercado de jogos, e a gente está falando justamente sobre esse maior mercado de entretenimento do mundo. Hoje o faturamento da indústria de games ela é maior do que o cinema e da música somados. Essa é legal, dado. Então, game fatura no mundo mais do que cinema e música somados. Exatamente. Então, nossa proposta é justamente conectar esses estudantes, né, da rede pública de ensino, estudantes de cursos técnicos e universitários, a maior indústria de entretenimento do mundo. E que o Brasil, né, vocês estavam falando aqui antes pra gente, é um mercado enorme também, né? Isso. O Brasil é o maior mercado da América Latina, né? Nossa. Então, pensando nessa perspectiva do Brasil, não só é o maior mercado em faturamento, como ele é o maior mercado de desenvolvimento também. Então, o Brasil já está inserido nessa perspectiva e a gente quer inserir novas pessoas nesse mercado. Então, onde surgiu a ideia de começar a empresa a partir disso? Então, eu sou desenvolvedora, trabalho com games. E aí, acabo ficando meio isolada como mulher negra, nordestina, né? Junta muita coisa. Sim. E aí, muitas vezes eu tô em eventos do Ministério da Cultura como representante do setor de games. E aí, eu sou a única mulher e a única negra numa única pessoa. E eu acredito muito que é possível a gente trabalhar e entender melhor esse mercado e trazer pessoas que têm ideias incríveis, né, na construção disso. Porque, assim, se você pensar nas narrativas que são contadas, nas histórias que são contadas, nas mecânicas que são criadas, elas não incorporam a nossa cultura. Sim. E a gente tem uma cultura muito rica, a gente tem muitas possibilidades de criação, que são ideias que eu não tenho como executar sozinha, nem como... Perfeito. A indústria de jogos tentou, durante anos, encaixar folclore brasileiro em narrativas, né, coisas da nossa cultura, e poucos exemplos a gente tem hoje para contar nos dedos quase de jogos que estouraram uma bolha ou aconteceu alguma coisa a nível nacional. Talvez mais no campo dos computadores do que dos consoles tradicionais, isso, né? E também por uma questão de infraestrutura mesmo, né? O desenvolvimento de jogo para celular, para computador, ele tem um custo muito menor. Agora com a gente tem o Marco Legal dos Jogos, que tem incentivos fiscais, que barateou o custo de desenvolvimento, permite com que as pessoas possam criar com equipamentos mais baratos e simples, que é a realidade do Brasil. Perfeito. Né? Não adianta a gente ficar falando aqui, vamos desenvolver jogo para console, numa pessoa que tem um computador de R$3.000, ela não vai conseguir. Então, partindo da nossa estrutura de realidade, é mobile e computador. Isso. Então, mas assim, essa perspectiva de construção, ela precisa também incorporar o que a pessoa é, de onde ela vem, quais são as construções de bagagem cultural que ela tem, para que ela possa trazer essas narrativas para um outro lugar. A gente teve aqui também duas convidadas da FINEP e do Banco do Nordeste. Do Banco BNB, Sim. né? BNB também. Falando do quão difícil é exatamente, elas fizeram um painel falando sobre o espaço da mulher e essa importância, é muito legal vocês trazem isso também, né? Esse aspecto de mulher negra nordestina. O quão impacta as pessoas que vocês estão abraçando nesse projeto, ver vocês encabeçando esse projeto? É incrível, é assim. Primeiro porque, além de tudo isso, eu sou uma acadêmica, né? Então eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. E aí as pessoas geralmente não esperam que eu seja essa pessoa. Eu falo de um lugar também que eu comecei desenvolvendo jogos durante meu mestrado, num ambiente acadêmico. E sempre fui gamer, para além de outras coisas. Então foram paixões que foram se Você juntando. tornou a sua paixão uma profissão. Estraguei uma coisa que eu amava.
Essa foi boa. Porque no final do dia você tem que entregar uma coisa sexta-feira. Não é mais uma coisa que você gosta. Mas pensa, é como passar de fase, cara. Acho que é um pouquinho pior. Priscila, e como é que você se junta à Black XP? Eu me junto justamente nesse lugar da inserção, tanto da mulher quanto da mulher preta, e quanto da necessidade de ampliação de possibilidades para as nossas comunidades. Eu sempre venho nesse lugar, eu sempre trabalho e me vinculo com projetos que eles trazem uma visão de ampliação de vida e de possibilidades para justamente esses grupos que já estão limitados e que é pré-determinado até onde eles devem ir. Então, quando você pergunta como é para a Tati estar ali nesse lugar de representatividade, é um lugar que vai muito além, porque a gente está nesse lugar de mostrar para jovens a importância de que existem outras opções para além do que ele está preso ali na realidade dele. Então, quando a gente entra em Feira de Santana com um programa de desenvolvimento de jogos, né, e que a gente diz, para além de Feira de Santana existe um mundo, existe possibilidades de construir carreiras para além do que a sua vizinhança está lhe dizendo que é permitido. Cara, isso é sonhar grande, que então, legal. É sobre isso o programa, sabe? É sobre esse lugar de abertura de possibilidades, é sobre esse lugar das empresas entenderem que perspectivas diversas, origens diversas, vivências diversas, enriquece os seus produtos e serviços. O mundo é para todo mundo. O mundo é para todo mundo, mas também existe um mundo contado a partir do mundo de todo mundo. Fato. E que quando a empresa consegue entender que trazer um profissional de Feira de Santana, que tem toda aquela diversidade dele ali, ele consegue entender como é que ele constrói um produto mais potente, um serviço mais potente. E eu acho que tem uma missão importante, cara, quando a gente fala de mercado, né? Que a gente fala assim, vou buscar profissional em Feira de Santana, que eu tô em São Paulo, porque a mão de obra é mais barata. E eu acho que a missão de vocês, como propósito, é mostrar que pode até ter um custo diferenciado, pode até ter, mas a entrega pode ser muito melhor. É muito mais enriquecida, principalmente quando a gente fala de São Paulo, porque São Paulo não vive 1/3 das dificuldades que a gente tem para se colocar em um lugar como profissional, a ponto de São Paulo contratar, mesmo que seja por um valor mais baixo. Sim, os desafios que a gente enfrenta constroem um profissional muito mais potente, mais resiliente. Mais resiliente. A gente joga a vida no modo hard. Verdade. Mais diversificado, porque a forma como a gente tem de construir um mundo pra gente de possibilidades para avançar para dentro da Bahia e para além da Bahia é totalmente desafiadora. Então, é importante a gente trazer isso. Tá claro pra mim aqui, né? A missão dela aqui é de dentro pra fora jogar isso pro mundo, a missão dela é entregar de fora pra dentro o que o mundo precisa, né, cara? Tá bem claro. Assim, vocês falam assim, eu fico emocionado mesmo, porque é uma coisa que eu acredito, eu digo, toda vez que eu venho pra Bahia, eu vejo o Brasil que eu gostaria de ver no aspecto onde as pessoas e quem está circulando aonde. É claro que a Bahia também tem seus desafios e seus problemas. Sim. Mas quando é que vocês acham? E se vocês estão falando aí de possibilidades, eu acho muito bonito, porque vocês ajudam a quebrar um ciclo. Que é aquele ciclo que a pessoa acha que nasceu para aquilo. Exatamente. E o sistema quer mostrar isso para ele, você só veio até aqui, não dá para sair. Isso. E aí vocês estão mostrando. Tem uma frase de um filósofo que eu adoro que diz que a esperança é o sonho do homem acordado. Que é exatamente o que vocês estão dando para as pessoas. É a esperança para que eles continuem lutando. Mas ao mesmo tempo, a gente ainda vê que vocês, desse lugar de tão desafio, ainda são assim, eu diria que são ilhas. Sempre que eu encontro, por exemplo, com o Paulo Rogério, com o Monique Eve, a gente se encontra nesses eventos por aí, eu digo, cara, vocês têm que formar um continente, né? De alguma maneira vocês têm que viver conectados, porque é essa força que impulsiona. O que vocês acham que está faltando para isso? E aproveitando já o que a Pri trouxe, quais são os grandes desafios que vocês enfrentam que nós não sabemos, que o pessoal de São Paulo não sabe e que ajuda nesse processo de, ao mesmo tempo, entregar muito mais e melhor? A resposta é filosófica ou concreta? Do jeito que você quiser, Pri. Dinheiro. Investimento. Contratos. A gente não está pedindo favor, não é uma doação. É sobre colocar o dinheiro aonde traz resultado com qualidade e diversificação. Então, essa questão de jogar o jogo sempre na mesma vizinhança acaba trazendo resultados iguais sempre, porque é todo mundo do mesmo grupo, todo mundo da mesma perspectiva, todo mundo das mesmas questões. Então, a partir do momento que você
abrir a bolha, né, você chega aqui. Então é muito importante trazer, e principalmente quando a gente fala do mercado de São Paulo, é que aqui na Bahia tem qualificação, tem profissionais tecnicamente viáveis, estruturados, capacitados, que só precisam do que faz a máquina girar. Mas filosófico ela vai te dar. Não vou dar. Não, ela vai no modo hard também. Ela vai... Eu não vou dar uma resposta filosófica, não. E tem outra perspectiva que a gente precisa começar a olhar para o mercado com mais cuidado, é que toda essa revolução industrial que passou pela indústria e que os empregos mudaram de lugar, a gente está falando de um momento de transição. A gente está falando de empregos que estão desaparecendo. Sim. E a tecnologia, ela impulsiona as coisas para um outro lugar. E daqui a pouco todo mundo vai estar precisando de profissionais que sabem que precisam dessa qualificação. Sim. E que se a gente não estiver olhando para esse aluno que está no ensino médio agora, tomando decisão de carreira, de qual o Enem que ele vai fazer, de quando ele escolher a carreira dele no Enem, para onde ele vai se direcionar, a gente vai perder 10 anos. E tem uma coisa super importante que você está trazendo aqui, do que vocês estão pregando como esse tipo de empreendedorismo, a base do game, a base do software, do desenvolvimento. No passado, para criar uma carreira, Feira de Santana ou interiores do país, não importa qual região do país a gente está falando, mesmo o Sudeste e o Sul, precisava que uma indústria, um hardware tivesse lá. Sim. Ou um escritório tivesse lá. Sim. Uma vila de escritórios, que as coisas acontecessem antes de gerar os empregos. Uma indústria isso inteira. Que você falou parte de um princípio que é muito do empreendedorismo, que assim, é uma questão de conhecimento e aplicação. Sim. Então, se você der as ferramentas hoje, né, em qualquer lugar eu posso criar um super profissional hoje. Isso. Basta ter a capacitação dele, né? Exatamente isso. E a gente está falando, além disso, de uma incorporação de uma quantidade de pessoas que estão fora da indústria, do mercado de trabalho, como pessoas PCDs, que não tem como se deslocar para um grande centro urbano. Mães com crianças pequenas. É um desafio terrível. A gente está trabalhando em Feira de Santana e eu levo a minha bebê de 1 ano para todos os eventos. Isso é o Brasil inteiro sofre essa dor terrível. Nos eventos. A gente tem Espaço Kids desde a nossa primeira edição, porque a gente entende que a gente precisa trazer melhores condições de trabalho para pessoas responsáveis por crianças. Como é que vocês estão vendo esse momento do mundo que eu tô um pouco indignado com isso, certo? Houve muitas marcas que acabaram com suas políticas de diversidade, equidade. Sim, tá uma retração enorme. E aí eu falei no episódio, isso é porque faziam porque dava dinheiro. Né? Então era uma questão... Continua dando dinheiro, não é sobre isso. Ninguém está disposto a ceder espaço para o outro. Só que aí, eu não tô nem aí. Se a pessoa não gosta de uma pessoa preta que desenvolve um programa de tecnologia, é problema dela, porque eu vou formar um bonde. É isso perfeito, aí. Perfeito. Mas vocês estão achando que o desafio aumentou por causa disso? Não, eu acho. Eu não acho. Porque eu tô aqui... Como dizia o Fred, concordamos que discordamos. Eu estou nadando por fora há muitos anos. Minha carreira inteira. Você quando sempre eu tava nadou na graduação. Eu acho tem hora que a chuva fica mais forte? Tem. Isso. Mas não é a primeira vez que a chuva fica mais forte, não vai ser a última. Entendi. Eu acho que a gente vive realmente isso que a Tata traz. É um fato. Eu acredito em ondas. Você tá entendendo? Certo. Eu acredito em fases. Né? Então a gente teve aí o momento George Floyd, que morreu. Sim. E aí todas as empresas, nós somos black, não sei o que, black Pronto, isso, black aquilo e tal. E aí a gente tá com a narrativa do momento. Vamos salvar a Amazônia. Aí, simplesmente, o que a gente faz? Porque a gente nunca acreditou lá no black e tal. A gente tira tudo daqui, que era o que tava dando visibilidade, e transforma tudo pra cá, que é o que tá dando a nova visibilidade. Entendi. Que é um jogo de mercado. O nome disso é jogo de mercado. Total. Certo? E aí a gente vai separando o joio do trigo, tá? Quem é que realmente houve uma preocupação e uma mudança de mentalidade? Porque a gente precisa entender que essa questão da equidade é uma reeducação social que a gente está passando. Perfeito. Tanto pra gente quanto negros, quanto pra vocês enquanto brancos, que é 10 vezes pior. Né? Esse lugar de entendimento do todo. Sim. E como é que sai desse lugar de que não é a minha realidade, é a realidade do outro, mas eu preciso entender e fortalecer o outro, porque o outro precisa desse fortalecimento, porque historicamente o outro foi enfraquecido, o outro não é fraco. O outro foi enfraquecido. Entendi. E eu tô em um lugar onde eu posso fortalecer esse processo.
Ok. Então agora a gente tá nessa fase, Fred, Que bacana. de descobrir quem é quem no jogo do bicho, como diz aqui na Bahia. Muito bem. Que é dizer quem só pegou o rap da onda e quem realmente houve uma transformação claro, né? social com a parte empresarial dela. Isso é uma E isso coisa- é uma forma que a gente consegue filtrar, por exemplo, para eu não ficar perdendo tempo apresentando meu projeto, falando do meu programa para uma pessoa que eu sei que não vai investir em nada. Empresa que pensa assim, não é o momento. Não é o Então é o momento. momento, exatamente. Não é o momento. Entendeu? Não estamos na onda certa, né? Pois é, Porque porque assim, ó, isso é legal, mas pode esperar. Exato. Ai, quer ver outra coisa que a gente vai ver muito? Aí vocês não sabem o que é, não. Quem sabe é a gente. Preto de militância. Novembro Negro. Todas elas fazem evento e metade delas convida a gente pra falar sem dinheiro. É claro. Não, vim aqui Mas em é troca claro. de visibilidade. Mas... Cara! Não é a mesma condição, mas eu vou contar uma história porque é totalmente Sim, diferente da que você tá sim. falando. Mas minha esposa, ela fala muito sobre isso. Ela teve câncer de mama, ela Sim. teve que retirar uma mama. E Outubro Rosa, todo mundo chama ela pra falar. Todo mundo chama pra Percebe o falar. quanto é desrespeitoso, Sim. Fred? Mas sabe o que é pior, Pri, que ela fala? Eu chego nas empresas e pergunto assim, ó, vocês estão aqui fazendo campanha, vocês deixam seus funcionários um dia, as mulheres aqui, fazer exame de mama? E as empresas não Não. deixam. não deixa. Só fala pra fora. Que a gente vive no Novembro Negro. Chega no novembro, começa todo mundo a convidar, manda e-mail convidando sem verba O RH pra pagar acha o bonito convidado. Não, é porque em troca de visibilidade, cara, a gente tá no tempo do YouTube, de tudo mais, que a gente pode aparecer visível. Mas tem outra maneira dela de lhe tornar visível, né? Tá me Bem melhor. entendendo? Eu sempre falo que empoderamento é pagar no débito automático. É Ou Pix, sobre- né? Agora. Ou Pix. O papo, Mas é sobre isso. o Então, papo da gente quais são podia as render condições? horas aqui. Pra gente encerrar, como é que tá hoje a Black XP em termos de empresa? Quais os próximos passos e como entrar em contato com vocês para levar o dinheiro, por exemplo, do investimento? Bom, agora vem Então, as... a gente executou 2 edições em Salvador no ano passado. Esse ano a gente está executando em Feira de Santana. Em Feira de Santana a gente está fazendo um programa de 12 semanas, né? Então a gente está mais focada no desenvolvimento. Nossos planos para os próximos anos é enveredar pelo interior da Bahia. Então em 2026 a gente vai fazer uma edição na Ilha de Taparica, Mucugê e Ceabra e em Ilhéus. A gente pretende, nos próximos 5 anos, ter feito pelo menos uma edição em todos os territórios de identidade da Bahia, né? E daí pra cima é Nordeste e Norte. A gente quer focar... Quando for ao Rio Grande do Norte, conte comigo lá, viu? Para as conexões. Perfeito. A gente quer, inclusive, focar nisso para mostrar que é possível, que temos um potencial de pessoas extremamente inteligentes que não têm acesso à tecnologia para desenvolver. Então, a gente está agora... vocês podem encontrar a gente no nosso site, blackxp.com.br. O Instagram é @blackxp.game. E a gente está com uma demanda para as premiações dos estudantes, né? A gente premia os alunos com equipamentos, né? Então, eles ganham Que legal. computadores, porque eles não têm esses equipamentos. Então, o nosso foco é entender que o nosso programa isolado, ele não funciona. Não adianta eu passar 12 semanas com um estudante que não tem um computador e que depois não vai dar continuidade a essa formação que ele está tendo aqui. Me vem uma ideia aqui, a gente conversa em off. Tá com a gente. Então, Vamos lá. a gente está com essa demanda de encontrar um patrocinador para poder permitir com que esses alunos tenham acesso a esses computadores no final da formação. Eu já captei a ideia dele Já hoje. captou, né? Mas ó, daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas aqui. Valeu, Daqui a gente. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção! Já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o Smart TEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o Smart TEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. Smart TEF, fácil, rápido e seguro.
Quer fazer a sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem e tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Agora a gente está de volta aqui com mais uma super entrevista. Eu tenho 2 convidados aqui. Um é startup, o secretário de planejamento de Jacobina, tá por aqui. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a importância do poder público, a importância da startup nessa nova economia. Sejam bem-vindos, se apresentem aí para o nosso público, por favor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos aqui com muito prazer. Meu amigo Fred, a qual eu acompanho já há um bom tempo nas redes sociais, esteve com a gente lá em Jacobina e foi um sucesso. Meu nome é Levi Bahia, eu sou empreendedor de muitos segmentos. Isso. Multiempreendedor. Academias, restaurantes, delicatessen, pousada. Tudo um pouquinho. A construção civil e a gente desenvolve um pouquinho de cada. Eu amo empreender. E estou como secretário de Planejamento e Desenvolvimento do município de Jacobina. Bacana, Levi. Você me lembra, né, que você falou esse multi-empresário, a gente esteve lá e depois eu fui na pizzaria lá, viu, velho? Muito boa. Espetáculo a pizzaria. E você, meu amigo? É um prazer, Fred. Prazer, Levi. Eu sou o Vinícius, faço parte da Foco Tecnologia e Marketing. A nossa empresa ela tem mais de 10 anos no segmento hoteleiro. Quando a gente chegou lá no interior da Bahia, lá na cidade de Caetité, onde nós estamos hoje... Fica em que região da Bahia? Sudoeste. Sudoeste da Bahia. Fica próximo de Vitória da Conquista. Tá, já passei por lá. Já passou por lá? Brumado, Cacolé... então, fica ali. Pronto, o Caetité é antes de Guanambi. Tá. Fica ali nessa região. Pra gente, o que foi interessante primeiro foi o seguinte. Naturalmente, tivemos o receio de, como uma empresa de tecnologia, mudar da capital do estado para o interior e a preocupação de qual seria a qualidade da mão de obra que nós encontraríamos lá. E isso pra gente foi surpreendente. Legal. Encontrar pessoas capacitadas, pessoas dedicadas, pessoas em processo de formação tecnológica. Hoje também a gente entende que a distância ela não existe, ela é uma barreira só na nossa mente, né? A distância, para quem quer aprender, para quem quer evoluir, ela não existe. Para quem quer trabalhar também, né? Ela não existe. Então, chegar lá nessa cidade do interior e encontrar tantas pessoas capacitadas e com potencial, pra gente já foi impressionante. Partindo disso, firmando acordos também com instituições de ensino, então nós temos projetos de estágio para quem está fazendo um curso técnico, para quem está fazendo também um ensino superior. A gente tem lá um projeto de estágio, né, que as pessoas são capacitadas e passam por esse aprendizado. E assim, cada vez mais crescendo o nosso time e percebendo como, estando numa cidade do interior, dando oportunidades para pessoas que não encontrariam uma empresa de tecnologia de tão fácil acesso como é. Agora, Levi tá curioso, eu também. Você ainda não falou assim, ó, eu já vi que você educa, capacita a turma na tecnologia, mas qual é a transformação? Onde é que está esse impacto? Além, claro, quando você educa, capacita, você pode mudar de trabalho, mas além disso. Olha, eu vou contar para você uma experiência que para mim foi impressionante. Eu sou natural de Salvador e pra gente, mobilidade, viagem é algo muito natural para quem nasce na capital. Quando a gente chega no interior e a Foco, como uma grande empresa que participa de grandes feiras também no país, feiras de hotelaria, né? A última que a gente participou foi a Equipe Hotel lá em São Paulo, e a gente consegue fazer uma pessoa que nunca imaginou conhecer São Paulo, nunca pensou em viajar de avião, sabe? A gente levar esses colaboradores que chegaram em um patamar que precisam vivenciar esse tipo de situação é enriquecedor, porque você vê a mudança de chave que gera na cabeça dessa pessoa, sabe? Ela nunca imaginou que ela iria um dia viajar de avião, e aí a empresa que ela trabalha
foi lá e proporcionou essa experiência para ela, foi lá e qualificou ela. E assim, nós não temos a cultura de prender ninguém. Tá, mas esses profissionais, eles são o quê? Desenvolvedores? Nós temos desenvolvedores que participam, mas não necessariamente são eles que recebem esse tipo de oportunidade. Entendi. Todo mundo que hoje ocupa um cargo de gerência na empresa iniciou lá do básico. Legal. E as pessoas tiveram possibilidade de crescimento, então são reconhecidas financeiramente e também vivem essas experiências que conseguem catapultar o crescimento, né? Essas experiências movem. Ninguém é igual depois de uma experiência. E aí você também está investindo ali na melhoria da economia, Com né? certeza, da região. A Foco, ela atua no segmento de empresas de tecnologia para o mercado hoteleiro. Tá. Mas a Foco faz parte de um conglomerado. Mas o que é um sistema, um RP para... Isso, exatamente. Então, eu estava até conversando com o Levi ali, né? O hotel, ele não tem um site, não tem um motor de reservas. Aí a Foco vai lá, vai proporcionar esse sistema para ele. Ele precisa de conexão com as grandes OTAs, né? Booking, Expedia, Decolar. A Foco vai lá e conecta os sistemas para ele. Então, ele precisa de um sistema financeiro. A gente tem tecnologia, Fred, para pequeno, médio e grande hoteleiro. Legal. Então, eu particularmente eu tenho uma pousada também, que é um pouco pequena, fica na cidade de Rio de Contas. Mas o que eu tenho no sistema já me ajuda muito na mudança da minha rotina. E você, como cliente da sua própria tecnologia, é interessante. Com certeza, porque eu consigo, eu fiquei 10 anos atrás da mesa, né? Sim. Trabalhando atrás da mesa. Passaram-se 10 anos, entrei no mercado e aí eu sinto as dores de quem usa a ferramenta, Você sabe? tá dos dois lados. Todos os dois lados agora. E depois vai dar uma dica de uma pousada massa que tem lá em Jacobina. Eu tava conversando entendeu? Assim, Vila Babassu. É isso aí, cara, muito bom. E ele falou uma coisa muito interessante. Hoje nós não somos mais o interior. Hoje nós somos uma antena que foi erguida e conectada a qualquer lugar do mundo. Então, Boa. Jacobina... Cara, isso é bonito, hein? Pois é, Bonito então, mesmo, né? Não é? Jacobina e Caetité, nós somos uma antena no mundo. E essa antena se conecta com quem ela quiser. Então, a partir daí, a gente quebra esse preconceito, porque nós temos uma startup fantástica, que eu já disse ele que não é nem mais startup, é uma empresa consolidada. Já é uma empresa consolidada. E a base é em Caetité. Talvez antigamente tinha que ser em São Paulo. Sim. Talvez antigamente tinha que ser em Brasília. Então, assim, precisamos entender também na causa pública de que forma podemos estar inserindo esse toque empreendedor, esse toque de visão de futuro, para que a gente consiga o resultado mais abrangente. Ô, Levi, você acha que para isso acontecer mais, para as mais antenas serem erguidas e essas conexões acontecerem, quais são os principais desafios? O principal desafio, primeiro, a gente precisa ter um nível de consciência elevado para que a gente entenda quem nós somos. Tá. Se eu não entendo quem eu sou, eu jamais vou imaginar que eu possa ser. Então, o primeiro ponto, eventos como esse, estimulando os municípios, estimulando o envio de representantes, seja secretários, seja jovens, seja diretores, seja quem for, e o estímulo seja via governo, seja via município, para estar estimulando mais eventos do nível BTX ou de outros níveis, está acontecendo. Porque eu preciso ter um despertar para que é possível. Porque, assim, vamos ser sinceros, o brasileiro tem perdido a capacidade de sonhar. São poucas pessoas que sonham. E as startups, as incubadoras, elas têm servido para isso, para dizer que o seu sonho é possível. Vamos avaliar o seu sonho, traz aqui esse bebê que nem foi gerado ainda, mas vamos cuidar aqui para ver se ele consegue se fortalecer e ficar uma criança forte e crescer. Então parte desse princípio, trazer o entendimento, trazer a clareza, trazer a luz, para que a partir daí a gente comece a dar os passos, e o BTX é um dos eventos importantíssimos para isso, e abrir uma discussão dessa com a conexão e a pluralidade que nós estamos tendo aqui é fundamental. Isso. Porque, olha, setor público, privado, aí nós temos aqui um cara que é consultor que roda toda a Bahia, é um cara diferenciado, que sabe Brasil, então é um cara que eu tive o privilégio de assistir palestra dele, e eu confesso que quando eu fui convidado, eu disse, Sebrae, se vocês estão me chamando para aquelas palestras que a gente sai sempre, eu tô fora. Eu só vou ficar 1 hora, senão eu me retiro. E acabou que eu fiquei o dia todo na palestra de Fred por conta disso aí, porque é um cara diferenciado que pensa fora da caixinha, e a gente precisa disso, de pessoas que pensem fora da caixinha. E daí a importância de dar oportunidade ao jovem, traz o equilíbrio da experiência com a juventude, e a gente tem um caminho diferenciado. Boa. E esse é o caminho para, de fato, a gente conquistar o desenvolvimento que talvez sonhamos muito sobre a Bahia. Vamos falar
da nossa região, vamos trazer essa discussão para a Bahia. A gente precisa se empoderar e não ficar só dizendo que São Paulo é quem desenvolve, Santa Catarina é só quem desenvolve. Sim. Não, uma feira dessa que tá fantástica, lotada de baianos, e os baianos desenvolvendo muita coisa, e a gente precisa se empoderar disso, porque a gente tem capacidade de sermos diferentes, sim. E ó, você que tá nos vendo aí, você tem uma empresa na capital e você quer saber como fazer essa migração, ou até mesmo ter filiais no interior, pô, procura a turma aqui da Foco. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Vai no site focomultimídia.com ou então nas redes sociais, pode procurar no Instagram o Foco Multimídia também. E você que é do poder público, quer saber como é que você pode fazer o desenvolvimento de médio e longo prazo, com planejamento para o seu município, pensando na inovação como transversalidade, procura meu amigo Levi. Como é que faz, Levi? @Prefeitura de Jacobina. Acesse o Instagram lá que a gente está alimentando muito a página e tem muita novidade. Tem muito projeto lançado, saindo da Secretaria de Planejamento, projetos lindíssimos em 3D, a gente já entrega projeto orçado, então tem sido diferenciado o negócio lá na cidade. É isso aí. Obrigado, meus amigos. Um abraço. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.